Sempre que nós falarmos de competência estadual, nós vamos nos referir também à competência do Distrito Federal. Então, sempre que você ouvir em direito tributário, falar em competência estadual, esse tributo de competência dos estados, ele também será de competência do Distrito Federal. Quando a gente analisa o Distrito Federal, a gente percebe que o território do Distrito Federal ele é muito parecido com o território dos estados. Então, é por conta disso que olharemos para o Distrito Federal como se estado fosse. Estamos juntos até aqui? Então, sempre que eu falar isso aqui é de competência dos estados, você vai ler que também... Ai, gente, é muito amor. A Dai trouxe um cafezinho. Essas meninas me mimam muito, eu amo. Eu sou muito carente. Quem gosta de ser mimada é porque é muito carente. Eu sou muito carente. As meninas me mimam muito. Eu não consigo mais viver sem elas. Enfim, voltando aqui. Então, sempre que a tia Carol falar de competência dos estados, também estarei me referindo à competência do Distrito Federal, tá? Então, onde tem estado, você vai ler também, deixa eu ficar pequenininha, o Distrito Federal. Aí, eu quero a caneta preta agora. Quero caprichar no slide para você poder organizar esse material. Tô caprichando só por amor a você, tá? O Distrito Federal. Muito bem. Então, onde se lê estado, se lê também Distrito Federal. Essa competência, ela está elencada no artigo 155 da Constituição Federal. É lá no artigo 155 que a Constituição Federal determina quais são os impostos de competência dos estados. Então, vamos começar, né? Os estados, bem como o Distrito Federal, eles vão ter competência para instituir. Primeiro, vamos começar pelo ICMS, que é o maior imposto dos estados. O ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadoria. Carol, o que é circular mercadoria? É a venda de uma determinada mercadoria com habitualidade. É por isso que quando você anuncia lá o seu sofá no OLX, você não paga imposto nenhum. Por que você não paga o ICMS? Porque você não é um vendedor habitual. Por isso que quando você vende o seu carro, você também não paga pela venda. Carol, eu pago IPVA. O IPVA não é pela venda. Você vai aprender que o IPVA é por conta da propriedade. Mas pelo ato de vender, você não vai pagar imposto nenhum. Por quê? Porque você não é comerciante habitual. Só deve pagar o ICMS pela circulação de mercadoria aquele que habitualmente circula mercadoria, ou seja, aquele que é conceituado como comerciante. Tá? É por isso que você vende as suas coisas e não paga ICMS, porque você não é vendedor habitual. Então, aquele que pratica a circulação de mercadoria, ele é imposto que incide sobre a circulação de mercadoria e a prestação, aqui muito cuidado, tá? E a prestação de serviços. De comunicação. Opa, ficou faltando um K aqui, né? De comunicação e de transporte. Mas olha, muito cuidado aqui, muita atenção. Serviço de transporte interestadual e serviço de transporte intermunicipal. Transporte entre estados. Ai, deixa eu desaparecer para você poder ver. Transporte entre os estados e transporte entre municípios diferentes. Então, o ICMS, ele é o imposto que vai incidir sobre a circulação de mercadoria, bem como a prestação de serviços. Quaisquer serviços, Carol? Não é qualquer serviço que constitui fato gerador do ICMS. São tão somente os serviços de comunicação e o serviço de transporte. Carol, qualquer serviço de transporte? Não! Apenas o serviço de transporte entre estados e entre municípios. O que significa dizer, e agora eu vou voltar para dizer isso olhando nos seus olhos, o que significa dizer, meu aluno, que o serviço de transporte intramunicipal não constitui fato gerador do ICMS, ou seja, aquele ônibus que circula dentro do município, ele não constitui fato gerador do ICMS. Mas aquele ônibus que atravessa municípios, ele constitui fato gerador do ICMS porque ele é intermunicipal. Aquele ônibus que vai do Rio de Janeiro a São Paulo, ele constitui fato gerador do ICMS porque ele é interestadual. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu moro no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
eu pego o metrô, eu pego eventualmente um ônibus e vou para o centro do Rio. O centro do Rio está dentro do mesmo município do meu bairro. Todas as vezes que eu faço isso, esse transporte é um transporte dentro do próprio município. Então, é um transporte intramunicipal. O transporte intramunicipal não constitui fato gerador do ICMS, porque o ICMS é para intermunicipal e interestadual. Então, não há instituição, nesse caso, do ICMS. Mas preste atenção, se eu pegar um ônibus daqui até Nova Iguaçu, que é um outro município, que é onde a Dai mora, se eu for visitar a Dai lá em Nova Iguaçu e pegar um ônibus, o Nova Iguaçu é um outro município, eu moro no município do Rio de Janeiro, ela mora no município de Nova Iguaçu. Se eu pegar um ônibus do Rio para Nova Iguaçu, eu estou atravessando a divisa de municípios. Então, agora eu tenho um transporte intermunicipal. E por ser intermunicipal, constitui aí o fato gerador do ICMS. Muito bem, então você já sabe que o ICMS ele incide sobre transporte. Mas que tipo de transporte? Qualquer um? Não. Interestadual e intermunicipal. Juntos? Tudo bem aí, Dai? Tem muitas perguntas? Nada de pergunta? Gente, nenhuma pergunta? Vocês estão entendendo tudo? Olha, eu costumo dizer que quando o aluno não tem pergunta, ou é porque ele está entendendo tudo, ou porque ele não está entendendo porcaria. Eu queria falar outra coisa, tá? Eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Então vamos lá. Então a gente fecha aí o ICMS. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a competência dos estados. Deixa eu ficar pequenininha. Para instituir o ITCMD. O IT... quero voltar pro preto. Olha, gente, como eu tô caprichando para vocês, viu? Olha, ITCMD. ITCMD. Esse imposto é um imposto que incide sobre a transmissão, causa mortes e doação. É a famosa herança, né, gente? Então, assim, sempre que você receber uma herança, eu não vou ter que pagar esse imposto, porque ninguém vai deixar nenhuma herança para mim. Mas sempre que você receber uma herança ou uma doação, ou seja, você recebeu a título gratuito, você não precisou dar nenhuma contraprestação direta, sempre que você recebeu alguma coisa de graça, você vai ter que pagar o ITCMD. Então, o ITCMD é tipo de imposto que vai incidir quando estiver presente a famosa transmissão gratuita. E quando que a gente tem uma transmissão gratuita de bens? Quando há uma doação ou quando há uma sucessão, a questão da herança. Estamos juntos até aqui? Foi? Muito bem. Então, agora nós vamos falar do terceiro imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, que é o famoso que todo mundo conhece, que é o IPVA, que é um imposto que incide sobre a propriedade de veículo automotor. É o que você paga e não quer pagar IPVA, não compra carro, anda de ônibus, né? De metrô, vai a pé ou de bicicleta. Porque bicicleta não tem motor. E se for motorizada, aí é uma questão que está sendo discutida. Mas o STF já discutiu há muito tempo, já definiu há muito tempo que esse conceito de veículo automotor, ele se restringe aos veículos automotores de natureza terrestre, tá? Antigamente, alguns estados estavam tributando os navios, jet ski, e aí esse papo chegou lá no STF, o STF restringiu esse conceito de veículo automotor quanto à competência tributária dos impostos, determinando que se restringe aos veículos automotores terrestres.